Fala galera, beleza? Hoje aqui nesse curso, nesse módulo avançado, vamos discutir um pouco mais sobre fórmulas matemáticas no LibreOffice. A ideia principal é que se você tem um trabalho que tem poucas equações, você pode usar a abordagem vista nos cursos anteriores. Se você não viu, eles estão aqui em cima, é só você clicar. Agora, se você tem um trabalho na área de engenharia, matemática ou física que vai ter uma série de equações, vale a pena você aprender a forma que a gente vai fazer nesta aula, que é uma forma mais dinâmica, mais direta para fazer as equações. Beleza? Vamos lá? Vem comigo. Bem, então a gente tem o documento que eu fiz na última aula, né, em que eu mostrei de forma esquemática, né, que eu tinha que definir cada equação seus respectivos termos para poder criá-las. Agora a gente vai usar o editor de equações para ir mais rápido. Então vamos lá, eu chego aqui em inserir o objeto fórmula, né? Eu vou recriar essa equação aqui de uma forma bem simples. Olha lá. 2 mais 4 over 4 menos 2. Olha lá, eu criei ela de uma forma bem rápida. Então a gente já começa a reparar alguma sintaxe para a gente trabalhar com essas equações. Então a gente vê que as chaves elas delimitam uma região, né? Nesse caso, 2 mais 4 ele vai estar over, ou seja, vai estar sobre a outra região que vai ser delimitada. Então, 2 mais 4 no numerador e 4 menos 2 vai estar no denominador. Beleza? Então, agora a gente já viu a função das chaves e do over, ok? Certo. Agora vamos tentar fazer esta segunda equação aqui. A mais 2, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, né? Beleza, eu vou de novo aqui em inserir o objeto fórmula, né? Como é que eu posso fazer isso de forma rápida? Muito simples. Quando você for colocar a potência, tem que tomar um cuidado. Quer ver? Se eu saio colocando de forma rápida, ó, olha o que acontece. Ele não pega a potência, porque o que faz a potência é o 5 flexo. Então, o que eu faço? Eu pego A, boto o chapéu do sinal de chapéu aqui, né? E aperto o espaço. E depois o 2. Ah lá, ele já ficou. Agora eu posso fazer de forma mais rápida. Beleza? Já fiz a equação bem tranquilo. Vamos agora fazer essa equação de Torricelli aqui. Né? Como que eu poderia criar ela? Mesma coisa. Inserir o objeto fórmula. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V. Olha, aqui eu tenho um subscrito. Como que eu coloco? V0 ao quadrado, olha lá, certo? É igual a mais 2 vezes. Como eu boto vezes? O vezes você tem duas opções, né? Uma delas, eu quero usar com pontinho, eu uso C dot. C dot, ok? 2A C dot delta S. Agora eu vou ter que usar uma letra grega. Como que eu uso a letra grega? Bem simples. Você bota o sinal de percentagem e escreve a letra grega que você quiser. A gente vai botar uma tabela no final que vai simplificar. Por exemplo, se eu quisesse alfa, eu escrevo alfa aqui. Olha lá, o alfa aparece. Né? No caso, eu quero delta. Então, vou botar delta, ok? C, delta S. Certo? Bem, então agora eu já fiz a equação de Torricelli. Repara que num trabalho que tem muita equação, muitas equações, vale a pena você trabalhar dessa forma. Né? Afinal, você vai ter que fazer várias e tem que fazer de forma rápida. Né? Se você fazer da forma gráfica, como eu fiz anteriormente, você vai perder muito mais tempo. Né? Então, dando continuidade, vamos discutir agora a segunda lei de Newton, como que a gente faz essa equação. A ideia básica é que F é um vetor, M uma grandeza, massa uma grandeza escalar, e a aceleração é outro vetor. Né? Então, eu vou botar aqui VEC, lembra? VEC de vector, de vetor do inglês. Né? VEC F é igual a massa C dot VEC A. Ok, fiz a minha equação, tudo certinho, beleza? Vamos agora para a última equação que a gente tinha feito na aula anterior, né?
que é essa equação grande aqui, né, que tem uma fração. É legal para mostrar a questão das chaves aqui. Então, vamos lá, inserir o objeto fórmula. Então, vamos lá, vamos colocar tudo certinho aqui. Então, eu tenho TC, repara que a equação já estou construindo aqui embaixo, TC over 5 é igual a quê? Aí eu vou botar umas chaves aqui, ó. TF, vou passar o R aqui, TF menos 32, né? Divididos por 9, over 9, ok? É igual a, vou usar as chaves aqui, TK menos 273 over 5. Beleza, fiz a equação bem rápido e essa é a ideia, certo? Na próxima aula a gente vai ver a apostila, que a gente vai ver outras questões, né? Tem uma apostila que a própria comunidade do LibreOffice libera, gratuita, né? Creative Commons, né? Então eu vou mostrar um pouquinho mais rapidinho, só dar um overview dela, tá? Aqui é interessante a gente pensar o seguinte: se eu quiser formatar um pouco, de repente mudar a cor, de repente se eu quiser, por exemplo, deixar esse TC com outra cor, como que eu poderia fazer? Bem simples. É só eu chegar aqui, eu marco esse TC, certo? E boto aqui color blue. Olha lá. Pronto, a cor ficou azul. Se eu quiser que o TF também fique azul, ó, pode ser vermelho. Vou botar vermelho só para mudar, né? Então eu marco aqui entre chaves, certo? E boto aqui color blue. Não, eu falei vermelho, né? Vermelho, red. A mesma coisa, eu posso botar aqui nesse daqui, color, sei lá, green. Ok? Bem, galera, então é isso. Viu nessa aula essas equações. Na próxima, a gente vai dar um overview na apostila, só para mostrar todas as opções que você pode fazer utilizando esses comandos aqui para criar equações. Beleza, galera? Até a próxima aula. Valeu, um abraço.